Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, olá, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Eu sou Meire de Origem e está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreva e também se conecte conosco através das nossas redes sociais. A produção está deixando o link na descrição desse vídeo aqui embaixo. Então, quando acabar aqui, é só ir lá para ficar ligadinho e saber em primeira mão quem vem aqui bater papo com a gente. Lembrando que toda semana tem episódio novo, certo? Bom, gente, no episódio de hoje, eu converso com a Joseense, minha conterrânea, bailarina internacional e artista visual, Eliette Santos. Seja muito bem-vinda, Eliette. Muito obrigada, finalmente deu certo, Meire. Muito bom falar contigo. Obrigada, sindicato. Muito obrigada, Rádio CT. E vamos conversar bastante, que finalmente consegui falar contigo. Ah, que felicidade, feliz demais de cá também, que deu certo. Bom, gente, no episódio de hoje, né, a Eliette vai contar pra gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de exposição Catirina Eu Te Amo, que por meio da Lei Paulo Gustavo fará exposições de colagens no Parque Vicente Naranha de 8 a 30 de novembro, com entrada gratuita e contará também com oficina livre de colagem. E aí tem mais uma novidade que ela vai falar para a gente aqui também, de uma contação de história, que a gente ficou sabendo agora aqui. Então, ó, mais coisa boa para a gente, certo? Bom, Eliette, para a gente começar aqui do começo, eu queria que você contasse para a gente, né? Você que é uma artista internacional, fez trabalhos, né, tanto no Brasil, mas quanto no exterior também. Eu queria que você contasse para a gente quando que começa a sua trajetória nas artes, né, até chegar nesse momento desse projeto tão importante. Então, eu começo lá com 7 anos de idade, com a minha primeira aula de balé clássico. Eu comecei a dançar balé clássico com 7, mas para dançar mesmo, eu comecei a dançar com 3 anos em casa. A minha mãe contava que eu falava muito pouco, mas eu dançava muito, eu era uma criança muito concentrada. E daí ela fez uma inscrição para eu fazer aula de balé, porque eu já estava pedindo faz tempo, porque eu havia visto balé, na verdade, pela primeira vez na minha vida eu vi balé, e eu apontei para minha mãe e falei que eu queria muito isso. Eu vi no Chacrinha, porque era um programa, o Chacrinha, que tinha muito calouro, e ele fazia questão de misturar muita coisa. Era muito tutti-frutti o Chacrinha. E ele convidou um balé das meninas que dançavam no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e elas apresentaram no Chacrinha o Pequenos Cisnes, que são quando elas entram como se fosse uma trancinha, né, de mão dada como de trancinha, e elas dançaram um balé, todas de branco. Eu vi aquilo, eu falei, eu quero aquilo. Aí eu comecei no balé clássico com uma pessoa muito responsável, e eu tô nisso até hoje, né, porque para balé não Isso sai foi do em que corpo. ano, Eliette? Como? Isso foi em que ano, mais ou menos? Início da década de 80. Caramba, muito tempo! Sim, eu sou uma pessoa assim que já tem um certo tempo de vida. Então, aí, aí foi isso assim. Eu não vou abandonar o balé tão cedo, né? Continua como treinamento principal, além do Pilates. E daí eu comecei no balé. E essa minha professora me contou, ela foi muito objetiva na hora de educar a turminha que eu estava. Eu lembro que eu era criança, ela disse o seguinte: para você ser uma boa bailarina, você tem que frequentar galeria de arte, tem que ouvir música clássica, você tem que saber sobre música, você tem que saber de história da arte, você tem que frequentar os lugares aonde os artistas andam, principalmente ir para a biblioteca e conhecer artes plásticas.
Daí ela explicou que nós precisávamos ter uma formação ampla de todas as artes para ser uma boa bailarina, para não fazer cenário feio, para não escolher música errada, para não desenhar e confeccionar figurinos e arranjos fora do padrão ou que no palco não funcione esteticamente, dê tudo errado. Então, ela pediu para que a gente frequentasse galeria, lesse muito, estudasse arte, para que no final das contas o resultado estético do balé fosse coerente, não fosse esquisito, não fosse feio, fosse agradável. Então, foi meio que, para mim, foi como uma ordem. Então, eu ficava, logo quando eu era criança, eu ia para a banca e ficava comprando revista que tinha história da arte, e biblioteca. Então, assim, eu meio que cumpri uma coisa que a professora falou que foi uma sugestão, mas que no final das contas ela tinha muita razão, né? Porque também é uma tradição que não é nossa, que é da França e da Rússia. A bailarina passar por todas as áreas da arte, né? Tanto é que o Mikhail Baryshnikov, um grande bailarino do século passado, ele toca piano. Então, é uma ampla formação para subir no palco para dançar alguma coisa. E daí eu compreendi isso, que é uma tradição lá, né, da Rússia, da França, de formação de bailarinas, que elas não tem que ficar só dentro de sala de aula, tem que aprender simplesmente tudo relacionado à arte. E daí eu fui além. Eu fui nessa andança na arte, eu percebi o colonialismo, né? Que a gente percebe que tem muita coisa que é história da Europa, e isso não combinava muito com a minha história, porque eu sou caipira, né? A minha história é muito outra. Desde criança eu tive uma cara muito esquisita, assim, olhando com o olho meio do lado, assim, como é que é? Eu sou caipira, porém, né? E eu fui muito desconfiada, né? E porque a minha família pelo lado materno, minha família tem bandeira de folia de reis. Minhas tias tocam a viola da folia. Incrível. Pelo lado paterno, eu tenho o irmão da minha avó, ele foi na década de 20 um brincante que puxou o povo no carnaval. Então, tem uma cultura caipira, e eu não estou chegando agora, eu não sou, eu sou Santos, eu sou do pessoal que fundou a nação. Eu sou lá de século XVI, eu sou caipira raiz. Então, quando eu já estava, eu era uma criança, eu lembro que eu tinha 9 a 10 anos, eu já tinha lido sobre história da arte, já tinha livro de história da arte europeia, mas eu ia em folia de reis, e eu conversava sobre esse assunto seriamente com a minha professora na escola, sobre a cultura local, raiz, mestiça. E tinha também naquela época, na década de 80, era difícil fazer. Tinha uns embates meio que de bate-boca na sala, eu defendendo o dia do índio. Então tem todo, para eu chegar onde eu cheguei, tem todo um esforço que foi grande, que é enxergar as coisas como elas são. Posso dançar balé, ser uma fada, porém tem vírgula aí. Sou caipira e a minha tradição da minha família é brincante, de rua mesmo, de botar máscara. E você falou que você é joseense, né? E aqui no Vale do Paraíba, a gente é um território indígena, né? Então, eu acho que faz todo sentido. E também, né, com toda a questão do café que se teve aqui, a gente tem uma parcela muito grande de negros, né, enfim, e afrodescendentes, né? Então, eu acho que faz todo sentido, assim, ter essa empatia também, né? E pensar, pô, né? O Brasil é muito amplo, o meu território é muito amplo para ficar focado só na coisa europeia, né? E trazer e dar a sua cara. E talvez por isso que está tão incrível, né, esse seu projeto. Eu queria que você, inclusive, falasse um pouco para a gente
quando que nasceu e com qual objetivo nasceu esse projeto da exposição e né, e aí, Catirina, eu te amo. Como é que veio esse nome também, né? Fala um pouco disso. Só pode ter vindo do balé clássico. Sério, Meire, vou falar para você do balé. E a questão é muito séria, porque as minhas aulas de balé foram muito competentes. E uma vez por mês a gente sentava, quando era criança, sentava no meio da sala, a rodinha de criançada, e a professora contava os balés mais importantes, ela lia os livros. Então, eu era criança e ela leu Lago do Cisne, Copélia, Petrushka e Gisele. Quando eu era criança, eu li essa história que veio lá de longe, tipo, não é a minha história. Eu guardei isso para mim e passei décadas com uma coisa na minha cabeça. Da onde veio? Não surge do nada. E eu encontrei uma pessoa que foi o maior crítico de dança joseense, Roberto Pereira, falecido, saudoso Roberto Pereira. Eu encontrei com ele em São José. Ele já era uma autoridade, escrevia no jornal O Globo. E ele me disse o seguinte: Eliette, eu fui lá para a França, eu fiz o meu mestrado lá, eu escrevi um livro, eu descobri a origem do balé Gisele, inclusive eu vi o primeiro folheto do balé Gisele de 1840. Aí eu falei para ele, como é que é? Como é que surge isso? Ele falou, sabe essas histórias de balé que o povo dança até hoje? Que tem fada, que tem príncipe, isso, aquilo? Então, são lendas e são contos desse povo que vem lá, que é extraído do folclore. Então, o balé mais dançado no mundo é o Gisele, que a origem dele é uma lenda eslava, que era contado na época medieval para educar os meninos. Era contado na beira da fogueira, que era para os meninos não ficarem iludindo as moças, porque se uma moça morre de paixão, ela morre apaixonada pelo menino, ela volta como fantasma. Então, era uma lenda também para educar os rapazes. Então, Gisele é um balé muito importante em todos os sentidos. Aí eu fiquei pensando, ah, tá. Porque tem uma coisa aqui assim, também tem uma coisa, né, que é brazuca, tem uma coisa em mim que ferve meu sangue guarani, que eu faço assim com o ombro assim, ah, tá. Mas não tem isso no Brasil? Tem. Com a mesma competência de narrativa, é o Bumba Meu Boi. Que é, além de uma lenda, ela é uma mitologia, que equivale a mitologias gregas, de tanta importância. Eu fui para a Europa e eu fui fazer um mestrado, e quando eu cheguei na Europa, eu vi que eu tinha as condições necessárias, que a Universidade de Évora me fornecia as condições necessárias para eu encontrar a origem do boi bumbá. O primeiro registro. Então, eu fiquei 3 anos estudando, fazendo todo um estudo da narrativa do boi bumbá, até encontrar os primeiros registros. Aí a data eu gostei, 1840. Caramba! Isso, porque o que nós é muito antigo, da época do Balé Gisele. Então, eu encontrei aquela narrativa principal, porque o que nós temos hoje nas escolas são as adaptações. Sim. Que tem, né? No sul você tem uma adaptação, em cada região do Brasil se adapta o boi bumbá, tanto é que colocam elementos do local na lenda. Sim. Então eu encontrei a original, eu fiquei muito impressionada, porque o conteúdo realmente é incrível, é uma mitologia que e é uma narrativa que tem uma qualidade, uma potência de narrativa grega e tem uma potência que eu comparo a Shakespeare, porque é uma tragédia, tem morte e os personagens são riquíssimos. E quando eu vi
na narrativa toda a Catirina, e eu vi que ela é equivalente a Julieta, de Romeu e Julieta, porque o pai Francisco ele é apaixonado por ela, é paixão. Portanto, não fica atrás de Romeu e Julieta. Porque para um homem matar um boi e cortar uma língua de um boi é paixão. E eu não vou contar mais Para as pessoas ficarem curiosas. por conta de que a análise da narrativa, nós descobrimos um Brasil que não deve nada para ninguém, em termos de narrativa, de mitologia. Então, quando eu descobri tudo isso, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma exposição de colagem, né? Então eu entreguei o mestrado com uma nota muito boa, muito elogiado. Aí eu entreguei tudo para a banca. Foi incrível o que aconteceu em Portugal, de nós todos, a banca descobrir, a gente descobrir essa potencialidade que é o boi bumbá, sem muito fogo de artifício, sem muita distração, mas a narrativa na origem é incrível. Tirando a distração, o boi bumbá ainda não chegou ao que deveria estar sendo filmado e premiado. Mas, né, aí eu peguei toda essas colagens, essa produção toda, pus na mala, trouxe para o Brasil, passou na Lei Paulo Gustavo e agora está indo para todo mundo ver. Ah, que incrível, que incrível. E assim, é interessante falar contigo, eu tenho certeza que vai ser interessante para quem for visitar, né, a exposição, enfim. Justamente porque a gente tem essa outra narrativa, né? É como você falou, foi se perdendo talvez um pouco, assim, né? Enfim, e não é nem que vai se perdendo, é que vai agregando, né? Como você falou, né? Agrega um pouquinho da cultura regional, local, Sim. agrega um pouquinho aqui, então não chega ela, né, na sua origem. Então, assim, saber um pouco mais disso é fascinante. Eu queria que quem está do outro lado da telinha falasse pra gente se já sabia, né, dessas coisas que a Eliette está trazendo para a gente aqui, né? E também queria dizer para vocês se conectarem com as redes sociais da gente, né? A produção está deixando aqui no rodapé e também na descrição, e da nossa convidada, Eliette Santos, né? Até porque, para vocês também ficarem, ela vai falar para a gente aqui sobre datas, sobre o que vai rolar, porque não é só a exposição, tem bastante coisa, tem bastante serviços, mas caso vocês não consigam tomar nota, se conecta com as redes sociais, que a produção está deixando no rodapé e também na descrição desse vídeo, porque aí por lá vocês vão saber certinho os locais né, e cada serviço do que se trata. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Aliás, a produção vai deixar umas fotos aqui agora, né, para a gente poder ilustrar um pouco desse papo. E eu queria que você falasse para a gente, né? Você falou um pouco já, na verdade, né? A história que a exposição conta, que é de Catirina, né? Mas eu queria que você falasse o que o público, né, pode esperar dessa exposição, falando da exposição em si. Então, o que as pessoas podem esperar é que a Catirina aparece como protagonista. Então, no centro das colagens é uma mulher preta. Porém, as colagens foram feitas por uma bailarina. Não tem como tirar isso de mim, não tem como fazer uma coisa separada. Como bailarina, a Catirina aparece adornada, porque o balé tem um negócio de pôr flor, muita flor. Emoldurar as coisas para direcionar o rosto para um determinado foco. O balé tem isso, é uma visão muito clássica das coisas. Então tem um excesso de flores, então tem uma coisa de barroco,
não posso perder isso de jeito nenhum, né? Que tem uma valorização do barroco, mas são colagens. Então, tem muito. Toda colagem ele tem um pouco de abstracionismo e de surrealismo. Então, tem essa conjunção toda nas colagens em que a pessoa ela pode observar essa colagem e compreender o que eu estou dizendo. Então, tem uma linguagem bastante colorida, poética e do povo preto. E o boi ele aparece, mas eu resolvi abrir o boi. Sim, eu resolvi. Então, tem muita carne. Então, ele aparece sim, mas ele aparece aberto. Ele está no avesso. Então, avesso. Tá no avesso. Isso quer dizer muita coisa para quem vê. Então, tem colagem que realmente é uma mistura que exige um pouco mais da pessoa que observa. É uma mistura de Curiosa. pessoas, de boi, de história, lado de frente, lado do avesso, o lado poético, floral e cruel, porque é um drama, é uma tragédia. Tá tudo isso lá. Eu não consegui sair das cênicas. Né, tem uma parte nas cênicas também. Incrível. Então, sendo uma artista integral, no meu todo tá isso tudo. As pessoas podem compreender que tem uma bailarina que coloca ali muita flor, tem uma pessoa das cênicas que coloca muito drama, tem uma pessoa que estudou e sabe o que está falando. Então, tá tudo isso sintetizado na colagem. Que demais, estou curiosa já, né? E tenho certeza que quem está nos assistindo também está curiosos, né? Enfim, eu queria que você falasse para gente agora quando que vai acontecer. A gente falou na descrição, né, que acontece a partir do dia 8 de novembro. É, mas também não vai ser só a exposição, né? Como a gente falou aqui também no começo, vai ter a oficina no dia 23 de novembro, né? E também vai ter a contação de história. Queria que você falasse um pouco disso aí, então, desses serviços todos, o que que o público pode esperar, até porque é sobre isso, né? A gente faz todo esse trabalho para poder entregar o melhor aí para o público mesmo, né? Fala um pouquinho. Isso daí, no dia 20 de outubro, eu vou estar no projeto Domingo no Parque, que é da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Sim. lá na arena do Parque da Cidade. Então, a entrada é gratuita, às 15 horas do dia 20 de outubro. Lá eu vou estar falando, eu vou estar na contação. Então, lá eu conto o meu Boi Bumbá inspirado naquele relato, a primeira versão, aquela que eu encontrei durante o mestrado. Então, tem muita coisa que eu vou contar que a pessoa vai ouvir e vai perceber que Brasil que era aquele. Porque eu só vou dar uma E é dica. Maranhão, né? A origem, né? Isso é lá no norte. Eu vou dar uma dica. Tem muito livro de Boi Bumbá, muitas as versões falam que o pai Francisco foi preso pela polícia. Porém, na versão a mais antiga que eu encontrei, não tem polícia, porque afinal de contas, Brasil colônia não tinha polícia. No Brasil profundo não existia justiça. Quando você fala em sertão, Brasil profundo, uma fazenda isolada, aonde as pessoas estavam num lugar muito distante do litoral, não tinha nada, inclusive soldado da coroa, do império, nem isso chegava. Portanto, nessa contação do dia 20, ele não é preso, porque se tratando de Brasil, polícia, justiça, isso é tudo muito recente. E É olhe lá, né? 1840, 1840. Tinha alguma coisa no litoral. Mas o Boi Bumbá, ele é do interior, ele é do sertão, ele conta o Brasil de início. Portanto, na contação do dia 20, as pessoas vão ver uma história onde não tem polícia, onde o pai Francisco ele não é preso. Hum. Não é?
Entendi. E também, no dia 23 de novembro, a partir das 16 às 18, acontece a oficina Gente Bonita. Fala um pouco dessa oficina. Sim, aí é lá no Parque Vicente Aranha. Tá. Tá, lá no Parque Vicente Aranha, uma hora antes a gente vai entregar senha, são apenas 20 vagas. As pessoas vão gratuitamente aprender a fazer colagem. Então, o material todo vai ser gratuito, a pessoa faz a colagem e leva para casa. Então, são apenas 2 horas de oficina. A oficina acontece comigo, então a gente vai fazer uma introdução à colagem, tá? Vai ter toda uma teoria e eu passo a técnica e a pessoa pega a colagem e leva para casa. Então, é uma oportunidade única e vai ser muito bom porque é para criança, adulto, meninos e meninas, para quem quiser conhecer como é que faz a colagem, que eu estou querendo muito divulgar isso por conta de que é reutilização, né? É Legal. fundamental. Fundamental. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? De Brasil, de mundo, né? Fundamental. Isso, que foi uma escolha que eu fiz lá atrás, assim, que eu poderia ter escolhido outro tipo de arte, mas eu falei, eu não consigo, não dá mais assim. Eu preciso fazer algo que seja nas visuais com reutilização, que tinha passado pela pintura a óleo, e quando eu percebi o que era limpar um pincel, tanto de água e recurso, eu decidi abandonar muitas artes que assim, que eu tenho. Até tinha vontade de prosseguir com elas, eu parei. Porque é um esforço também meu de parar com, assim, dar um ponto final nesse desejo, pintura a óleo, e é sacrifício próprio mesmo, assim, de abandonar Pessoal, né? certas. É pessoal, e ir para uma arte que é reutilização. Interessante. Então, eu vejo que, no meu caso, não há saída. Não tem como mais eu voltar para óleo, porque eu não quero mais limpar tanto pincel e ver tanta água e óleo de linhaça indo embora. Então, o momento é a reutilização mesmo. E dessa estrada eu não saio mais. É Não dá isso. mais. E fala uma coisa pra gente aqui, pergunta que não quer calar. Qual que é o público-alvo desse projeto? Tanto da oficina, da contação de história, assim como as exposições, né? É livre ou não, tem uma faixa etária, você já falou que é gratuito, né? Então fala um pouquinho disso também pra gente. Então, é livre para todas as pessoas. Então, a colagem, apesar da história ser terrível, né, o Boi Bumbá, porque, afinal de contas, o Boi Bumbá tem arma branca, né? Na história original, o Pai Francisco dá, como antigamente, dá um tiro no meio da testa do boi. Apesar disso, porque é assim que matava boi antigamente, né? Sim, Era com tiro na, no fronte, né? E também tem arma branca porque tem uma faca que corta a língua de um animal. Apesar disso, tá tudo bem atenuado, então as crianças podem ver as colagens, os adultos, então é livre, tá? As oficinas também, é de crianças, adultos, as pessoas interessadas em colagem, porque na escola a colagem ela é passada de uma maneira muito rápida. É sim, uma atividadezinha, parece que é obrigatória, mas é muito rápida. sim. E não contempla a dimensão toda dela, que não é assim tão fácil, porque Falando em exige técnica, né? Uma a coisa. técnica, Uhum. porque exige uma compreensão, equipamento visual mesmo, cerebral, porque é abstração, surrealismo e da tem um quê de dadaísmo, então não é assim tão fácil os encaixes das imagens. A pessoa pode pensar assim, vou colocar aqui qualquer coisa, mas encaixar exige
exige uma inteligência e uma sensibilidade o suficiente para você fazer uma cena na colagem. E é isso que eu quero propor, assim, quem tem essa curiosidade de mexer com a cabeça desse jeito, fazer esse esforço, a colagem funciona. A oficina está para isso. É isso. Que incrível, que incrível. Bom, eu quero já, desde já, te parabenizar, né? Eu acho que interessante também você fazer, né, um trabalho, né, no mestrado e tal, e pegar essa cultura popular, né, que é uma cultura nossa, é uma cultura popular, né? Talvez outras pessoas iriam para fora e talvez não tivessem tanto interesse em falar. Eu acho que é importante, porque, como você falou, o Brasil é riquíssimo em conteúdo, né? Em arte, enfim, né, em mitologia, enfim, né, é riquíssimo, né? Então, acho que Sim. parabenizar já você pela escolha e também desejar sucesso aí, né, nesse projeto todo, né, e nos demais que vierem também, e deixar você à vontade para fazer as considerações finais, deixar o programa de portas abertas, faça as considerações finais e já convida também todo mundo para estar, né, conosco, para estar contigo, tanto no dia 20 como em novembro também, né, tanto na oficina, mas também ir lá assistir, bater foto, marcar, né, fazer esse trabalho todo que é importante para a gente, né? Boa, então assim, eu convido todos, né, a estar novembro, passar de quarta a domingo lá no Parque Vicente Aranha. Nós estaremos no pavilhão São José, Galeria C, é aquele pavilhão que fica entre a Portaria e a 9 de Julho, aquele pavilhão no canto, tá? Então, dá uma passada lá. E também eu queria preciso dizer que eu não estou sozinha nisso. Tem um grupo em São José dos Campos, não, que está no boi. Tem muita gente que está no folguedo, que está fazendo as festividades de boi nos bairros. Então, tem muita gente de São José dos Campos que tem feito vídeo, que tem feito uma exploração do folguedo, da manifestação do boi. Então, eu queria, assim, dizer que eu estou muito feliz que eu não estou sozinha, tá? E é importante isso, essa manifestação do boi em São José dos Campos, por tudo que ela carrega, né? Que é principalmente de unir pessoas, de uma música, de uma batida muito boa, que é a toada, não é? Unir pessoas em torno de uma história fundante do Brasil, porque nós somos muito bombardeados por forças muito fortes que são de fora, que são grandes corporações que vêm com conteúdos que nos arrastam para lugares que a gente se perde. Então, tem distribuidoras fortíssimas de conteúdo de streaming que a gente talvez é levado a pensar que a gente é inferior, que nossas histórias são menores, mas não são. E daí é isso. Eu vou estar um tempo no Brasil, um tempo lá fora, já são 8 anos dançando lá fora, então eu fico um tempo lá fora, mas eu volto, e quando eu volto, agora o momento de voltar para a dança com coreografias que são desse meu jeito, assim, unindo clássico ao popular, que é fundamental. E não se perder em ficar imitando, porque na hora que eu tô querendo dizer o seguinte, que eu já fui convidada a ser a fada açucarada do balé Quebra-Nozes. E eu disse não, porque não dá, né? Porque ia ficar tão feio, ia ficar tão falso. Então é legal quando a gente olha e vê quem a gente é de verdade. É tão bom ser caipira. Ah, É amo, tão... eu amo. Tem um quê de poético, tem o quê de É. pacífico, tem o quê de natural, tem o quê de feliz, tem o quê de muito novo. E é isso. Fico muito feliz, viu, Meire, de ter falado contigo. Muito feliz mesmo. Eu que agradeço, agradeço demais você por ter aberto sua agenda aí, né? Que bom que deu certo agora, né? A gente já está se falando há um tempo. Que legal que deu tudo certo. Mais uma vez te desejar aí um projeto incrível, né? Quero acompanhar aí também, deixar o programa de portas abertas para você voltar outras vezes também, porque com certeza vai ter outras coisas para a gente conversar, né?
E é isso, também quero agradecer vocês que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando por aqui, né, pelo nosso canal do YouTube, toda semana tem conteúdo novo, mas nos acompanhe também nas nossas redes sociais e não esqueça de acompanhar as redes sociais da nossa convidada de hoje, Eliette Santos, essa potência, até para vocês ficarem sabendo das datas, enfim, né, e não se perderem aí, porque tem bastante serviço, tem bastante coisa para acontecer. É isso? Um beijo, vejo vocês no próximo episódio. Parabéns, Eliette, tamo juntas. Obrigada, até a próxima, tudo de bom. Até. Até.